que a taxa de juros alta ela freia a economia. Mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade, né, da inflação é a população mais pobre. Então, sim, se as pessoas pagam, se todos nós pagamos a conta de juros, se a gente não cuidar da inflação, quem vai pagar de verdade a conta, e a gente mostrou aqui o exemplo da Argentina, da Turquia e tantos outros. Eu estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, o livro do Alan Blyden, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyden ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia, é considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central, mas ele fala autonomia em relação à política e em relação ao mercado financeiro. Ele tem um capítulo só sobre isso. Banco Central e os mercados. Mas há um outro tipo de independência, que mesmo sendo igualmente importante, na minha opinião, é raramente discutida. Independência em relação aos mercados financeiros. Eu citei aqui, na última audiência, um artigo do Nilson Teixeira, que é um economista muito sério, foi economista-chefe do Credit Suisse. E ele questionava justamente 250 reuniões com instituições privadas, com bancos, feitas por diretores do Banco Central no ano de 2022. Vai além, disse ele, que o Jerome Powell, presidente do FED norte-americano, em 2022 teve 5 encontros, nenhum com a banca privada, com o mercado, todos com universidades e instituições. A Christine Lagarde, a mesma coisa. Então, há uma preocupação formal na teoria e na prática sobre essa relação com o mercado financeiro. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever, na verdade uma gravação do André Esteves, do BTG, foi gravado numa reunião, ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui, me ligou, pô André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. O primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blyden. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero dizer, quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% a inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo do Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, e a inflação disparou. Gente, vamos falar a verdade aqui, é importante todo mundo ver isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06%, a taxa Selic 3,5%. Eram juros reais negativos de menos 4,35%. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022. Que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91. E, presidente, não adianta dizer, olha, eu aumentei a taxa de juros no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem, que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro. Chegando até em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado. Todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano é uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit de menos 0,7% do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa, que as mudanças da meta tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando e mudou as projeções futuras da taxa de juros. Nesse livro do Alan Blyden tem um ponto importante, que é sobre essa questão das taxas de juros futuras, que o Banco Central não pode ficar refém só disso. Falava ele muito sobre esse ponto. Mas veja, foi isso que aconteceu. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe
a redução da taxa de juros. E na última ata do Copom, tem uma ameaça de aumentar a taxa de juros, né? Num momento completamente distinto do mundo. O senhor viu a crise nas bolsas, com a preocupação de recessão norte-americana. Hoje há um certo consenso de que a taxa de juros norte-americana, na próxima reunião de setembro, vai baixar 0,5%. Chegaram até a pensar em tomar uma decisão antes da reunião de setembro. Tal a preocupação com a desaceleração econômica. Está assim em todo mundo. Só Brasil e Rússia. Rússia está na guerra, presidente. Aí o senhor fala de inflação. Eu estava lendo o editorial do jornal Valor Econômico. Essa inflação de 2,87 até julho é a menor desde 1998. O mercado está prevendo uma inflação de 4,2. Não tem sentido. Deixa eu falar outra coisa. A ata do Copom que fala de incertezas fiscais é de uma maldade. Porque vamos falar sério, eu inclusive fui contra o déficit, o arcabouço, alguns detalhes do arcabouço. Veja bem, o governo está saindo de um déficit de 2,3% do PIB para querer entregar déficit zero ou menos 0,25%. É um esforço fiscal gigantesco. Houve um contingenciamento de 15 bi aqui agora. Aí os senhores reforçam isso, essa falácia. Eu falo tudo isso para dizer também que nesse livro aqui tem um capítulo interessante sobre responsabilização do Banco Central, dizendo que os diretores do Banco Central têm que prestar explicações, têm que falar ao público de suas decisões. Eu, sinceramente, fiquei espantado. O senhor argumenta, às vezes, para vir aqui, que essa comissão não pode convocar um presidente do Banco Central por causa da autonomia. Eu entrei com a denúncia no Conselho de Ética e o senhor foi para a Justiça dizer, argumentar que, pela autonomia, o senhor não poderia ser investigado no Conselho de Ética. O TRF derrubou isso por 3-0. E aí o senhor vai prestar os esclarecimentos lá, tanto sobre os offshores, aquela denúncia do Pandora Papers, mas também sobre a denúncia que eu fiz. Eu apresentei aqui, está aqui, o nome das empresas, perguntei na reunião passada se o senhor era proprietário desses fundos exclusivos e se havia remuneração pela taxa Selic. O senhor não respondeu. Não é obrigado a responder aqui, até porque tem um conselho de ética. Nesses fundos exclusivos que o senhor é proprietário, existem títulos remunerados pela taxa Selic ou IPCA? Essa é a pergunta direta que eu faço. Senhor presidente, nesses fundos exclusivos que o senhor é proprietário, existem títulos remunerados pela taxa Selic ou IPCA? Essa é a pergunta direta que eu faço. Toda vez que o mercado está nervoso, nós discutimos, é hora de fazer intervenção ou não é hora de fazer intervenção. O Banco Central tem muita reserva, vai fazer intervenção se precisa. Inclusive o diretor de câmbio hoje, que é o principal na área de câmbio, foi nomeado pelo governo e nós discutimos muito. Com outros diretores também, não é um voto, não é uma decisão somente do presidente. O que às vezes acontece, é super importante explicar, se a gente está tendo uma percepção de piora no risco, as pessoas compram dólar porque elas querem se proteger daquele risco. Só que o dólar não é a única forma de proteção de risco, que a gente chama de hedge. Existem outros mercados também. Então, se você faz uma intervenção que faz com que aquela variável perca a capacidade de proteção de seguro, é como se você comprasse um seguro que não vai funcionar, você vai comprar outro seguro, você vai em outra variável. O que acontece nos momentos onde o prêmio de risco está piorando e o Banco Central faz muita intervenção no câmbio, ou faz uma intervenção no câmbio que não está em linha com a piora de fundamentos, é que as pessoas, os agentes financeiros vão fazer hedge em outro lugar, geralmente na taxa de juros longa, que é muito mais danosa para a economia, porque se a taxa de juros longa sobe, compromete todo o financiamento, todos os projetos de infraestrutura, compromete coisas que já estão acontecendo. Então, assim, o câmbio é flutuante. Nesses momentos de estresse, nós discutimos fazer intervenção, o tempo todo estamos discutindo. Em alguns dias a gente ficou olhando assim no dia a dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhando outras variáveis, olhando se outras moedas estavam sofrendo muito, por que o Brasil estava sofrendo mais, o que estava sendo... Mas assim, é uma decisão de colegiado. O colegiado hoje tem 8 diretores que foram indicados pelo governo atual, que são muito bons e técnicos, que nós discutimos no dia a dia. É um dia anterior a esta votação da PEC 65. Eu quero dizer que eu não concordo de forma alguma com a diferenciação que se faz sobre o técnico e o político. Essa é uma questão técnica, essa o mercado vai resolver. O mercado, através da revista Focus, tinha dito que no ano passado a economia ia crescer menos de 1%. Erraram feio. Assumiu o Lula e cresceu quase 3%. O que houve? Mas os analistas técnicos e o mercado disseram que ia ser meio, 0,9%, menos de 1%. Erraram feio, porque eles têm interesses atrás. Então, esse é o debate que nós temos que fazer. Então, tem um debate político, tem um debate técnico. E assim como o senhor é um técnico, o senhor é um político por excelência. Foi indicado pelo governo Bolsonaro. Eu votei contra aquela autonomia do Banco Central, porque o senhor foi indicado há 2 anos do governo Bolsonaro. Então, é bolsonarista. Está agora cumprindo o papel até metade do outro governo. E o Lula, que foi eleito pelo povo, devia ter colocado um ministro, com estatura de ministro do Banco Central. Porque o Banco Central, nessa PEC 65, sabe o que me cheira isso aí? É se desvincular totalmente da estrutura pública do Estado brasileiro. É virar uma pseudo-empresa privada, onde os diretores vão poder aumentar seus salários até onde quiserem, vão estar fora do fiscal, Lindenberger. E o Brasil
Cadê a responsabilidade social? Porque o mercado só fala a responsabilidade fiscal. Se o povo ficar pobre, se lasca, toma na fila da pobreza, isso não importa. Importa é que o mercado ganhe. Então, eu sempre sou contra esta política de diferenciar o técnico do político. Porque Vossa Excelência é um técnico e político bolsonarista. Segunda questão importante. Então, a audiência de hoje, ela precisa ficar clara. E eu peguei os dados dos sindicatos do Banco Central, dos trabalhadores, que são contra essa PEC. Tenho aqui a nota. Tenho dos ex-diretores do Banco Central, que também dizem que isso é uma excrescência. É uma empresa que se distancia do serviço público-privado. Gente, a Constituição brasileira, ela é clara. Nós temos a independência das instituições, dos poderes, mas nós temos a harmonia entre os poderes. E aqui se quer fugir da harmonia dos poderes, porque para os outros vale a regra fiscal, para os outros vale todas as regras dos limites de gastos, mas para o Banco Central não vai valer, porque vai ser uma empresa. Então, esse é o debate real que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, isso realmente nós precisamos... Talvez a questão mais importante hoje dessa audiência, Lindenberg, é o seguinte: amanhã nós derrubar a PEC 65. Ela não pode passar. O Banco Central precisa continuar uma autarquia. E quando se fala autonomia, eu sempre penso, mas autonomia em relação a quem? Ao governo? Ao povo? Ou à esquerda? Que o pessoal tem um preconceito contra a esquerda. Não, eles não querem, eles querem autonomia frente ao povo para poder depender dos banqueiros, porque é os banqueiros que ganham com juro alto.